Bom, meninas, e vamos para mais uma aula. E essa é uma dica para quem tem unhas largas e quer fazer a aplicação no molde F1. Basta você dar um piquezinho e abrir um pouco desse molde, você vai conseguir uma abertura para alcançar o tamanho da unha da cliente. Em seguida, você vem passando uma camada fina do gel nas laterais e vai de encontro a essa abertura, passando o pincel em cima até cobrir totalmente, formando uma película, e em seguida você leva para secar. Deixe secar uns 15 a 30 segundos, aí depende da potência da sua cabine. Se você perceber que ficou alguma falha, você pode vir com mais uma camada bem fina e aplicando também em cima dessa primeira camada aí que você colocou. Mas precisa ser uma camada fina, meninas. Caso contrário, vai ficar muito grosso, né? E quando você for aplicar na unha, vai acabar soltando por conta dessa camada que ficou muito grossa e não deixa o outro gel secar, né? No caso, a próxima camada de gel que a gente vai fazer agora para fazer a aderência no leito. Bom, levei para secar e agora eu venho com a camadinha de aderência, né? É uma fina camada que a gente põe também, distribui bem, né? E vem aplicando sobre o leito da unha já totalmente preparada. É sempre importante você colocar pouca quantidade de gel. Se você vê que tem necessidade, aí você pode vir e acrescentar mais um pouquinho e aí distribuir para não concentrar o gel só em uma parte. Bom, estiquei bem esse gel, deixei ele bem espalhadinho. Agora a gente vem para a parte da aderência. Eu já posiciono a minha cabine, posiciono o molde na minha unha e venho aplicando aí a mini cabine em cima para fazer aquela pré-secagem. Dou uma apertadinha para certificar que o gel está bem aderido à unha. Isso facilita também na remoção do molde. Bom, removi o molde. Você vê que fica aí com as ondulações e agora a gente vai para a parte do lixamento. Inicio pelas laterais, né? Já fazendo esse movimento circular para remover todas as rebarbinhas do gel e já ir dando o formato que eu quero para esta unha. É isso com a lixa manual mesmo, a 100/180. Aí já vou removendo a marcação do molde que ficou em cima. E já venho para a parte da área da cutícula também, fazendo esse lixamento e alinhando próximo à área da cutícula aí. Já vou pedir para vocês ignorarem aqui a minha voz gripada e também os latidos do cachorro, que é inevitável. Toda vez que eu vou gravar aula, ele acha de começar a latir e não para mais. E eu não tenho o que fazer porque o cachorro não é meu, então deixa o bichinho ser feliz, né? Bom, finalizando a parte do lixamento manual, vamos entrar com a broquinha, só alinhando um pouquinho mais, nivelando esse alongamento com a unha natural, para não ficar aquela marcação, a divisão, né? Então, eu costumo tirar isso com a broquinha, uma broquinha fina. Eu não sei a numeração dessa broca, gente, porque eu comprei ela já há muito tempo. Não veio com numeração. Então, é uma das brocas que eu gosto bastante. Ela é uma broquinha de tungstênio. Tem essa aí, tem uma outra que eu gosto mais ainda, que ela é um pouquinho mais arredondadinha, mais curtinha do que essa, mas com essa aí a gente já consegue alinhar bem também a área da cutícula e deixar um acabamento bem bacana. Fiz a limpeza utilizando o PrEP e vamos para a nossa próxima aula. Bom, meninas, e vamos para mais uma aula, e essa é uma dica muito top, e eu acredito que muitas de vocês já passaram com o molde F1, é de achar que o alongamento ficou muito fino, né? Com isso, você pode estar aplicando uma nova camada, né? Aí eu peguei um molde maior, venho aplicando uma boa quantidade do gel e vou aplicar sobre a unha. Já vou espalhar no formato, né? Aí, nesse caso, eu não levo mais para secar, eu já faço a aplicação direta, tá? Então, eu apliquei por cima daquele alongamento que eu vi que tava
com falhas. Já vou ajeitando aí o molde, dando uma apertadinha e levo para secar. Deixo secar pelo tempo total de cabine, aí depende muito da sua cabine, né? Da potência da sua cabine. E na sequência eu venho fazendo a remoção desse molde, já tiro a camada de inibição e inicio novamente o lixamento. Agora eu vou fazer só nas laterais. Lembrando que se é um alongamento normal, você já pode fazer o acabamento, fazer o lixamento embaixo aí da borda livre, né? E dar início à finalização. Também, no caso, se eu fosse fazer uma esmaltação em gel naquela unha anterior que a gente fez, eu poderia deixar da forma que estava. A esmaltação em gel, ela não deixa de ser uma camada a mais de gel, né? Então, você poderia deixar com aquelas falhas que não ia ter problema de quebra ou de descolamento. Porém, no caso da reversa, a gente precisa que essa unha tenha volume pra gente fazer aquela parede, né? E assim fazer a linha do sorriso, fazer a marcação, que é o que a gente tá fazendo aí com o lixamento agora, alinhando novamente para deixar essa unha com a parte um pouco mais alta, para quando a gente fazer a divisão, ela ficar bem demarcada e aparecer bem a decoração e a divisão também que a gente fez. A divisão entre a borda livre, né, e o leito, pra gente conseguir separar bem só em olhar para essa decoração. Onde que termina o leito e começa a nossa borda livre. Bom, aí eu tô fazendo, né, a nossa linha do sorriso, fazendo a marcação. Estou utilizando o gel pente da Risa, o Baby Pink, é um rosa bem bonito, que a gente vai usar para fazer a flor também. Feito essa marcação, limpo todo o excesso, levo para secar por 120 segundos e vamos para a nossa próxima aula. Bom, meninas, e vamos para mais uma aula. Nessa aula eu vou ensinar como fazer a florzinha, né? Utilizando o esmalte em gel direto no molde. Então, eu escolhi aí o meu molde, lembrando de medir sempre na unha, né? Para colocar um tamanho um pouquinho maior. Aí, você já mede também a distância que você quer que essa flor fique, deixando o espaço entre o leito e a borda livre, né? Para ficar aquele espacinho, para a flor não ficar em cima do nosso leito e só na borda livre. Então, aí eu molhei o meu pincel no top coat que eu tinha distribuído aí na plaquinha logo no início do vídeo e venho fazendo a primeira marcação e já aplicando o caviar. Feito isso, levo para secar e já venho iniciando a marcação da nossa flor. Com o pincelzinho fino, eu vou aplicar um pouquinho do gel e vou subir para cima. Só aplicando e vou subindo em direção aos caviar. Vou fazer aí umas 3 pétalazinhas, porque a nossa flor vai ser pequena, devido ao tamanho do molde. Sempre lembrando de pegar mais um pouquinho, é pouca quantidade, meninas, só o suficiente pra gente fazer a marcação das primeiras pétalas. Não precisa ter excesso, porque senão vai ficar muito alto essa decoração. Uma vez que você fez as marcações, aí você vem alinhando, tá? Para deixar ela mais arredondadinha ou no formato que você preferir. E só então você pode avaliar se precisa colocar mais uma pétalazinha, né? Para dar diferença. Se você deixar com falha nesse começo, não vai dar muita diferença, porque a gente vai fazer outras pétalas depois também, né? Então, verifico se tá pegando o formato e já levo para secar na cabine, deixando 120 segundos. Na sequência, eu venho com a camada do gel transparente, aquela misturinha fininha que a gente costuma fazer, ou você pode estar usando também o top coat, né, para dar menos volume, ele é mais fininho. Então, você vai fazer uma camadinha por cima para dar altura, né, e
passando um pouco das pétalas, deixando um pouquinho para fora das pétalas. Deixa secar por 15 a 30 segundos. Aí eu vi a necessidade de colocar um pouquinho mais para fora das pétalas, né, como eu falei, e levo para secar novamente. Lembrando sempre de fazer uma camada fina para evitar volume. E após levar para secar, a gente vem fazendo aí a segunda camada, né, de pétalas. Aí vai distribuindo o gel e colocando entre o espaçamento de uma pétala e outra. Aí é sempre bom você ir virando o molde para ver se tá pegando o formato, se você tá fazendo na posição correta e analisando. E assim a sua flor vai tomando formato. Eu achei essa técnica muito mais prática para fazer essa florzinha do que aquela outra, que aí a gente demora bem mais tempo, né? Só o fato de você não ter que fazer as pétalas separadas e depois vir aplicando, eu acho que já ajuda bastante. Bom, levei para secar e vamos para a camada de top coat. Então, vou passar aí mais uma camada do top coat, passando por fora dessa decoração, dessas pétalas que a gente acabou de fazer. Feito isso, leva para secar na cabine. E em seguida eu vou colocar aí mais uma camadinha do esmalte em gel, no caso o gel pente, né? Observando sempre o espaçamento, né? O espaço entre uma flor e outra. E colocando dentro desses espaços para dar o efeito de pétalas. E onde que não tem espaço, eu vejo ali onde que precisa, né, colocar um pouquinho mais. Então, viro o molde, observo e crio uma nova pétala ali. E assim sucessivamente, até chegar ao ponto que você vai observar que a sua flor tá bom de tamanho. Aí depende muito o tamanho do molde, o tamanho da unha, né, que você quer fazer, a quantidade de flores que você quer fazer. No caso dessa decoração, eu quero fazer essa e duas menores. Levei para secar e agora eu tô medindo na minha unha para ver aí o espaço onde que eu vou fazer as outras duas. Já demarquei aqui o posicionamento que eu vou querer fazer, né? Que vai dar para fazer. E aí eu vejo onde que eu consigo acrescentar mais pétalas. Se eu perceber que dá para acrescentar mais pétalas, eu coloco mais um pouquinho do gel transparente, né? Ou do top coat, como eu tô usando, e levo para secar. E em seguida eu faço mais umas 2 ou 3 pétalazinhas, aí vai depender do tamanho da flor que você quer, né? Eu decidi acrescentar mais um pouquinho aqui para vocês ir acompanhando, né? Perceber onde que tem essas falhas e tentar corrigir aí nos treinos de vocês também. Vou tampando algum buraquinho que possa ficar e em seguida levo para secar e aí a gente já vai para a nossa próxima aula. Bom, meninas, e vamos para mais uma aula. Bom, aí eu passei só uma camadinha de gel transparente bem fininha em volta das flores. E em seguida vim com esse glitter fininho que tem aquele efeito sugar, só passando em cima do gel em volta das flores. Então eu tô passando ele só para dar um charminho mesmo em volta da decoração. Em seguida, venho com um pincelzinho e tiro todo o excesso, né? Vou remover todo o excesso para dar aquele aspecto brilhante. Molho o meu guardanapo com um pouquinho de prep e venho limpando ao redor desse molde. E assim, eu venho aplicando já a primeira camada de gel. Vou aplicar esse gel no molde e depois eu venho esticando ele, deixando bem uniforme com o molde, né? Deixar ele bem esticadinho, para só então a gente vir com a aplicação. Pode espalhar sobre a decoração também, tá? Mas bem fininha, a camada precisa ser fina. E sem levar para secar, eu venho com a minha segunda camada de gel, e aí eu já vou aplicar sobre o meu leito, o leito que a gente construiu ali da nossa reversa. Já levo para secar. Após secar, sem remover o molde, eu vou aplicar um gel branco e vou esticando esse gel de uma lateral à outra até a ponta,
Lembrando de encostar bem nesses cantinhos aí da nossa linha do sorriso, né? Onde que a gente fez o sorriso, para tampar todos os buraquinhos. E em seguida, eu vou levar para secar. Se você preferir, pode aplicar com o pincel mais grosso, que você pega mais produtos, né? E depois vem alinhando com um pincelzinho mais fino, que fica mais fácil para trabalhar. Nivela bem esse gel o máximo que você puder, para não correr o risco de acumular produto e dificultar a parte do seu lixamento. Levei para secar o tempo total de cabine. Importante deixar o tempo total de cabine, a secagem, e mais um pouquinho, porque o gel branco ele sempre demora um pouquinho mais para secar, né? Géis que tem muito pigmentos, eles acabam demorando um pouco mais para secar. Feito isso, é só remover o molde e vamos para a finalização na nossa próxima aula.